Olá pessoal, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Erros e Acertos do Rei Davi. Hoje o tema que eu quero trabalhar com vocês é que a vitória não pode te corromper. Então a gente viu na semana passada que Davi, ele enfrentou ali o gigante, que ele venceu o gigante, ele matou o gigante. Então eu citei alguns exemplos ali da vida de Davi que a gente pode trazer para a nossa vida cristã de hoje, que é o posicionamento de Davi, que é Davi, ele não aceitou coisas que não era dele, mas ele aceitou aquilo que Deus já tinha dado para ele. Davi, ele não teve medo de enfrentar o gigante quando o gigante ali blasfemou contra ele. Então Davi, ele avançou, ele não teve medo, ele não recuou diante da circunstância, diante da dificuldade, né? Então, se você não viu o vídeo da semana passada, clique aqui em cima e assista, porque é muito importante para a nossa caminhada cristã. E hoje, entrando no tema, então, Davi, ele mata o gigante, ele derrota o gigante, e isso não o corrompeu. Vamos lá no texto? Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou: Descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner o levou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias, e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: Sou filho do teu servo Jessé, de Belém. Esse texto está lá em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 55 ao 58. Então aqui a gente viu na semana passada que Davi derrotou o gigante, Davi mata o gigante. Assim que Davi mata o gigante, Saul ele questiona ali ao comandante do seu exército, Abner, quem era aquele jovem rapaz que derrotou esse gigante tão temido ali pelos povos ali, pelo povo de Israel, pelo exército de Israel. E o Abner, o comandante do exército, fala que não sabia, mas Saul manda descobrir quem ele é. E aí quando Abner traz Davi à presença ali do rei Saul, ele pergunta a Davi de quem ele era filho. Responde Davi de uma forma assim, simples, de uma forma ali humilde, de uma forma ali de uma pessoa que não se corrompeu diante de uma vitória que acabou de acontecer. Ele fala: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Ou seja, ao dizer que ele era filho do servo Jessé, ele também estava se colocando como servo do rei Saul. Davi ele acabou de vencer um homem que era um homem mais temido ali pelo exército israelita. Ele era o homem mais temido. Ninguém queria enfrentar esse gigante. Todo mundo tinha medo desse gigante. Davi ele vai lá e derrota esse gigante justamente porque ele se posiciona contra esse gigante. E Davi ele poderia simplesmente virar e falar assim: eu sou o vencedor da guerra. Eu sou o futuro comandante do seu exército. Eu sou aquele cara que aquele medo que vocês tinham do gigante, eu sou aquele cara que derrotou, que acabou com os seus medos. Eu sou aquele cara que libertou a nação de Israel. Porque antes de matar o gigante, vocês estavam sendo ali combatidos e vencidos pelos filisteus. Muitas vezes vocês eram vencidos pelos filisteus e vocês corriam quando os filisteus chegavam numa batalha. Então eu sou aquele cara que libertou vocês. Eu sou aquele cara que venceu o homem mais temido dos exércitos dos filisteus. Eu sou aquele cara que foi o cara que matou aquele cara, né? Eu sou o homem que matou aquele cara, aquele homem, aquele gigante que ninguém conseguiu derrotar. Davi ele poderia simplesmente o quê? Ter se exaltado, ter se posicionado e ter falado assim: eu sou o cara, né? Eu sou aquele que você deve me contratar como seu comandante do exército, porque eu venci aquele que ninguém nunca venceu. Mas Davi ele se coloca como servo. Então, Davi, eles nos mostram um exemplo, ele nos deixa um exemplo que diante de lutas das nossas dificuldades, diante da vitória do nosso gigante, diante de vitória que nós temos em nossa caminhada cristã, em nossa vida, ao decorrer da nossa vida, nós não devemos nos corromper. Nós devemos colocar ele como servos. Jesus nos diz falando que o servo é maior do que aquele que é servido, aquele quem serve é maior do que aquele que é servido. E Davi ele responde exatamente como Jesus queria, que ele diz que ele é apenas um servo, um filho de um servo, então ele é um servo. E um servo naquela época não era uma pessoa ali, é um servo aquele que serve hoje, quando a gente pode colocar ali um servo ali numa empresa, não. Mas um servo muitas vezes, naquela posição ali, era como se fosse um escravo.
Ele não mandava nele mesmo, mas ele obedecia exclusivamente ao seu rei. Ele não poderia dar muitas opiniões. Ele deveria se submeter ao rei. Ele deveria se submeter ao seu senhor. Então ele não se exalta. Ele não se coloca num lugar de honra. Ele mesmo ele coloca num lugar inferior. E por causa disso que Deus exaltou. Por causa disso que Deus colocou ele no lugar de honra. Porque aqui ele era apenas um servo. Mas a gente, ao longo da nossa série de mensagens, a gente vai ver que Deus o coloca ali como o próprio rei, justamente porque na hora de se colocar no patamar mais elevado, ele se colocou no patamar mais baixo, dizendo apenas servo. E ele deixa esse exemplo para nós, para a gente nunca se corromper diante de uma vitória, para a gente nunca se corromper diante de algo que queríamos e alcançamos, mas se colocar ali no sinal de humildade, no sinal ali de mansidão, no sinal ali de servo, no sinal de que estamos sempre buscando mais, no sinal de estar sempre ali, queremos buscar mais do Senhor, e não no lugar de já alcançamos tudo, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou autossuficiente em mim mesmo, mas ali no sinal de servidão ao próprio Senhor Jesus, ao próprio Deus. Amém? Que esse exemplo de Davi sirva para a nossa caminhada e ao longo da nossa vida. Se você gostou desse vídeo, novamente eu te peço, se inscreva em nosso canal, deixe um like e que Deus abençoe muito a sua vida e te aguardamos na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens.